Hoje eu vou tratar aqui sobre a renovação de outorga, um dos aspectos principais que você, radiodifusor, precisa conhecer para manter a legalidade da sua emissora de rádio ou televisão. A renovação de outorga é um dos aspectos principais que você precisa conhecer, porque se não for feita a renovação no prazo legal e em conformidade com a legislação, isso pode resultar em consequências graves para a sua emissora, inclusive a possibilidade de perda da sua concessão, permissão ou autorização. Por isso, aqui neste vídeo nós iremos tirar as principais dúvidas acerca dos trâmites perante o Poder Executivo Federal. A primeira coisa que você precisa saber diz respeito ao prazo das outorgas. Basicamente, o regime jurídico brasileiro prevê que a exploração do serviço de radiodifusão é de titularidade da União. A União detém o serviço, mas delega a empresas privadas por meio de concessão, permissão ou autorização. Esse contrato que é firmado tem um prazo delimitado na Constituição Federal. O artigo 223 do texto constitucional prevê o prazo de 10 anos de vigência para emissoras de rádio e 15 anos de vigência para emissoras de televisão. Marcílio, então ao término de 10 anos eu perco a minha emissora? Não, você precisa fazer a renovação da outorga pelo mesmo período. Então, por exemplo, se você tem 10 anos com a sua emissora de rádio, deverá renovar a outorga por mais 10 anos e mais 10 anos até manter aí a continuidade do serviço. Se for uma emissora de televisão, 15 anos, mais 15 anos, mais 15 anos. Ao término de cada período, você precisará fazer um pedido de renovação de outorga. O grande problema é que a maior parte dos radiodifusores não conhece as exigências que são necessárias para se conseguir o deferimento de uma renovação de outorga. E isso acaba gerando consequências graves para a emissora, que não atende muitas vezes à legislação. Vamos comentar aqui algumas dessas exigências. A primeira diz respeito à tempestividade do pedido de renovação. Existe um prazo definido no regulamento de radiodifusão. O requerimento de renovação de outorga deve ser protocolado com antecedência de 12 meses antes do término do prazo. Então, no último ano da outorga. Se a sua emissora é de rádio, no 10º ano ali, 9º para o 10º, você deve requerer 12 meses antes de terminar os 10 anos da outorga. Se for emissora de televisão, no último ano você deve requerer, então 12 meses antes de terminar os 15 anos da outorga. Esse é o prazo fixado na legislação. Uma pergunta que normalmente surge é: Marcílio, e se eu perder o prazo, o que eu faço? Esse sempre foi um grande problema do governo federal, porque não havia uma solução muito clara para aqueles que perdessem o prazo. Atualmente, o regulamento de radiodifusão resolve o problema ao dizer que, se o pedido de renovação de outorga não for protocolado dentro do prazo fixado, o poder público deverá notificar a emissora para que manifeste o seu interesse dentro do prazo de 90 dias. Ou seja, mesmo se você perder o prazo legal, o Ministério das Comunicações irá notificar você para que manifeste o interesse nesse prazo. Marcílio, e se perder o prazo de 90 dias do Ministério das Comunicações? Neste caso, você poderá perder a outorga. Por isso, é necessário manter o endereço atualizado perante o Ministério das Comunicações, especificamente o seu endereço eletrônico, se possível com uma empresa de assessoria que possa te dar esse aporte e acompanhamento. Uma outra pergunta que normalmente surge é se existe um prazo para o poder público analisar o pedido de renovação de outorga. Muitas vezes esse processo demora demais. Olha, a legislação não é clara sobre o assunto. A nossa Constituição garante a razoável duração do processo administrativo, mas não tem um prazo para a conclusão do processo. O que existe, de fato, é um prazo fixado na Lei 9784 de 30 dias para a autoridade decidir após a instrução processual. O grande problema é que a maior parte dos radiodifusores não apresentam a documentação na forma da lei e acabam sendo prejudicados. É importante apresentar conforme a lista disponibilizada pelo Ministério das Comunicações e, após isso, a autoridade teria 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Lembrando que, após o requerimento, o Ministério das Comunicações analisará o seu pedido
editará então uma portaria fazendo a renovação de outorga e enviará o processo para o Congresso Nacional, que terá um novo prazo para poder avaliar e expedir um decreto legislativo de renovação. Depois do decreto legislativo, você firmará então um termo aditivo perante o poder público, tendo ali mais um período de vigência da sua outorga. Marcílio, e o que acontece se eu protocolar o pedido e durante o processo a minha outorga tiver o prazo finalizado? Nenhum problema. O regulamento de radiodifusão prevê que ao término do prazo da outorga, se você já requereu a renovação, o seu serviço continua normalmente. Você poderá então continuar com a sua emissora, mesmo que o processo de renovação esteja ainda rolando lá no Poder Público Federal. Fique tranquilo em relação a isso. Mas é muito importante providenciar a documentação dentro do prazo e tudo de acordo para evitar qualquer tipo de consequência. Uma outra pergunta que também surge é se a outorga pode ser cancelada antes do prazo final. Olha, de acordo com a Constituição, uma outorga de rádio e televisão só pode ser cancelada antes do prazo final mediante decisão judicial. Então, o poder público não pode cancelar aleatoriamente, sem justificativa, uma outorga de rádio ou de televisão, a não ser por meio de uma demanda judicial. A regra é a garantia de que o radiodifusor poderá, então, executar o seu serviço de maneira legal e correta. Outra pergunta que também surge é se a entidade não responder aos ofícios do Ministério das Comunicações, haverá alguma consequência? Poderá haver. O Ministério das Comunicações pode entender que a sua emissora não tem interesse na renovação e acabar gerando com isso o cancelamento da outorga. É preciso atender os ofícios do Ministério dentro do prazo e, se possível, caso não tenha a documentação completa, requerer uma prorrogação de prazo. Mas o diálogo com o poder público é sempre necessário para manifestar o interesse da emissora. Quais são, então, os documentos necessários para se fazer uma renovação de outorga? Os documentos estão descritos no Regulamento de Radiodifusão, existe uma lista e isso normalmente muda. Uma mudança recente que nós tivemos no regulamento de radiodifusão foi a dispensa do laudo de vistoria, que não é mais necessário, mas ainda tem uma lista de documentos que varia de tempos em tempos e muitas vezes muda conforme o governo. Por isso, eu digo, é sempre importante manter uma assessoria para garantir o compliance da sua empresa. Existem diversas promessas do governo federal de desburocratizar o procedimento e acelerar os processos, mas o radiodifusor precisa fazer a sua parte, reunindo a documentação correta e, é claro, atendendo às exigências legais. Se você gostou aqui do nosso vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos sobre radiodifusão. Convido você também a conhecer a Porto Zero, o link está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!